Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Num dia qualquer, em 1978, a equipe de redação do jornal O Lampião da Esquina recebeu a carta de uma leitora que dizia o seguinte: "Tenho uma ressalva a fazer. As mulheres estão praticamente alijadas do Lampião. Essa é a grande falha dos jornais gays." O Lampião da Esquina era um jornal feito por e para homossexuais. Circulou entre 1978 e 1981, em plena ditadura militar. Desde sua edição 0, abria espaço para pautas de raça, gênero e classe. Mas na segunda edição, uma leitora chamada Rose R. do Rio fez uma dura crítica. No Lampião da Esquina, o jornal das minorias não tinha mulheres escrevendo. Ora bolotas, vou acabar encabeçando um movimento e fundando o jornal Maria Bonita. Será que entre nós, já tão vilipendiadas, já existe a tal discriminação? Cujo slogan será: menino não entra. O Lampião se propunha a dar voz a todos os grupos marginalizados. E não podia ignorar esse questionamento. A resposta foi rápida. Contrataram 2 mulheres para a redação, Suzu Vieira e Lúcia Rito. E na primeira edição com elas, questionaram o patriarcado e tabus sexuais da sociedade brasileira. Importante dizer que a gente está falando aqui de 1978, plena ditadura militar. Assuntos como esses eram praticamente interditados na esfera pública. A participação de mulheres no jornal dos gays, entre aspas, como era conhecido na época, só foi aumentando a cada edição. Norma Bengel, Leila Mícolis e Cassandra Rios foram só algumas das mulheres que passaram a assinar textos no jornal. Mas foi na edição número 11 que a coisa realmente virou e se tornou um marco. Um ano depois de sua criação, o Lampião da Esquina fez uma edição totalmente dedicada às pautas feministas e cobriu o primeiro Congresso Nacional de Mulheres no Rio de Janeiro. Na capa do jornal, em letras garrafais brancas, lemos as seguintes palavras: lesbianismo, machismo, aborto, discriminação. São as mulheres fazendo política. Logo abaixo, 2 fotografias registravam uma multidão de mulheres no que parecia ser um auditório. O Lampião mandou o correspondente ao local, e a sequência de textos que descreve o evento e relata as falas das presentes deixa evidente que a maioria das mulheres ali eram de classe média e brancas. Buscando traçar um perfil das mulheres ali presentes, Leila Mícolis, a repórter do Lampião, descreve assim uma feminista típica. Na casa dos 30, alta, bonita, bem vestida, educação superior. De sua classe privilegiada, ela procura esquecer os mitos, a linguagem e as idiosincrasias para poder participar de uma luta que acredita estar começando agora, com o desabrochar da sua consciência. Enquanto eu lia as matérias dessa edição, era exatamente a voz dessa mulher que eu ouvia. Todas as reivindicações justas e urgentes, diga-se de passagem, porém com uma ausência evidente. Onde estavam as mulheres negras? Foi aí que eu virei a folha para a página 12 e lá estava um texto de página inteira escrito por Lélia Gonzalez. O título: Mulher Negra, um retrato. Como se fosse um conto de ficção, Lélia traça o perfil de uma típica mulher negra vivendo numa grande cidade brasileira. E ela faz isso usando 2.440 palavras. Dá detalhes, dá rosto, cheiro e história para essa mulher invisível até mesmo para outras mulheres. Como um farol brilhando na escuridão, é Lélia Gonzalez a única negra naquele congresso, a responsável por dar visibilidade a problemas invisíveis. É de suas mãos negras que vem a escrita, a teoria, o desenho social do que é ser uma mulher negra no Brasil. É ela a responsável por dizer o que ninguém sabia que precisava ouvir. E agora era impossível de ser ignorada.
Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo a temporada Lélia Gonzalez. Episódio 4, Negra em Movimento. Ainda em 1978, depois do protesto nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, o Movimento Negro Unificado, o MNU, buscou ampliar as suas bases. Tinham como principal missão juntar mais organizações e lideranças negras para compor as suas fileiras. Para isso acontecer, teriam que rodar o Brasil, convencendo pessoas e formando lideranças. E uma das escolhidas para essa missão foi Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez já viaja muito o Brasil por conta dos movimentos negros, mas também por conta do feminismo, né, das articulações ali, já tem a formação de alguns coletivos de mulheres negras. Aqui é Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense e biógrafa de Lélia Gonzalez. Então essa Lélia que vai para o MNU, ela já é uma liderança de organizações, né? E ela já é uma liderança do feminismo, ela já aparece na imprensa negra como uma liderança do feminismo crítico, né? De um feminismo negro, a gente pode dizer assim, e dentro de uma organização negra. Lélia então viaja o Brasil para fazer esse trabalho de juntar mais gente em torno do MNU. Mas não só isso. Ela vai fazer um trabalho de base, de formação de novas lideranças e organizações negras. É o caso do Grupo Negro, que se tornaria a base do MNU na Bahia. O grupo surgiu quando Lélia esteve em Salvador, ministrando um curso cujo título era 90 anos de abolição, uma reflexão crítica. A partir do debate com o público de Salvador, que era totalmente negro e jovem, que ela tomou a dimensão do que estava acontecendo ali naquela cidade. Há alguns anos, os blocos afros, afoxés e o povo de terreiro vinha discutindo e protestando contra o racismo à brasileira. Lélia precisou adiar o seu retorno ao Rio de Janeiro para prolongar o debate na cidade e, a partir disso, surgiu o Grupo Negro, que, diferente das organizações que já existiam, nascia da necessidade de se organizar claramente como um coletivo político. A partir do Negro, o MNU se estenderia por toda a Bahia. Mas não foi só Salvador que recebeu Lélia Gonzalez. Em Belo Horizonte, ela ministrou cursos que ajudariam a mudar completamente a forma de enfrentamento político ao racismo naquela cidade. O mesmo aconteceu em cidades do Rio Grande do Sul, Goiás e também em São Luís, onde ela ministrou cursos de formação de novos quadros que ajudaram a desenvolver o Centro de Cultura Negra, que se tornaria a organização negra mais importante do Maranhão. Lélia fugia do estereótipo da intelectual acadêmica encastelada. Ela não só pensava e teorizava o movimento negro, como vivia e construía esse movimento com os pés no chão. E aí ainda são os modos, né, de olhar segundo uma perspectiva eurocêntrica de que o intelectual tem que ficar afastado. Aqui é Lélia Gonzalez para o projeto Perfil da UERJ. Que o intelectual tem que ser aquela figura que fica distanciada do povo, que o povo não entende, né, etc. e tal. Né? E eu acho que, de certa forma, nós temos que reverter isto. Né? Porque quem pensa o movimento negro? Existem os intelectuais formados pela universidade, etc. Mas, ao meu ver, né, existem aqueles que pensam o movimento negro sem ter ido à universidade. Foi esse pensamento que moveu Lélia Gonzalez no primeiro ano do MNU. Sabia que existia em todo o canto do Brasil intelectuais, ativistas, associações orgânicas que nunca tinham sequer pisado na universidade e que tinha muito para contribuir com o movimento negro. Porque a ideia de formar o movimento negro unificado era trazer lideranças, né, e associações e organizações do Brasil inteiro. Então, essa Lélia Gonzalez, ela já estava num lugar de liderança aqui. Quando ela chega, então, no MNU, esse marco, participar desse marco é muito decisivo, é muito importante. Diferente, por exemplo, de outros militantes, ela ficou no MNU, né, ela se tornou dirigente do MNU, ela atuou nas reuniões, nos congressos.
O MNU era um movimento de contestação, de reivindicação, que estava na luta para garantir transformação social e conquista de direitos para pessoas negras, e surge num momento político decisivo para o Brasil. Durante a ditadura, só existiam 2 partidos políticos, o Arena e o MDB. Mas no fim dos anos 70, isso começou a mudar. Naqueles anos, a ditadura militar perdia fôlego e começava a pressão civil para a redemocratização do país. Foi autorizado, então, que fossem criados novos partidos políticos para disputar futuras eleições. A possibilidade de criar novos partidos gerou uma expectativa em militantes de movimentos sociais, inclusive dos ligados ao movimento negro. É que esse cenário dava chances reais de poder para o povo preto. Ocupando espaços formais de decisão política, poderiam votar leis, aprovar orçamento, pensar em políticas públicas de reparação para a comunidade negra. Pensar na falta de creche nas periferias, no saneamento básico, no desemprego crônico do homem negro, no trabalho digno para a mulher negra, no combate à violência policial que matava a juventude negra. Logo cedo, ainda no nascimento do MNU, Lélia Gonzalez percebeu que se quisesse fazer avançar essas pautas, que eram pautas raciais, e questionar o mito da democracia racial, teriam que eles mesmos se infiltrar na máquina do Estado. Era a hora do movimento negro dar um passo além daquelas escadarias do Teatro Municipal e entrar nos corredores do poder. Lélia foi uma das lideranças negras que decidiu arregaçar as mangas e pôr a mão na massa para construir um novo projeto político que contemplasse pessoas negras, indígenas, trabalhadoras e marginalizadas. E nesse momento começa a surgir em São Paulo a possibilidade de criar um partido político que contemplasse exatamente esses pontos. Um partido feito por e para pessoas de baixo. Um partido dos trabalhadores. Lélia Gonzalez foi figura central na criação do PT em 1980. Junto com o PMDB e o PDT, o PT fazia parte dessa nova leva de partidos que eram alinhados com pautas mais à esquerda progressista. Dos programas dos novos partidos que nasciam, o PT parecia ser um dos poucos que dava abertura para que a questão racial fosse seriamente discutida. Lideranças do MNU então viram aí uma oportunidade única de decidir os rumos do partido no que diz respeito à discriminação racial. Por isso, Lélia Gonzalez integrou o primeiro diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, exercendo, como sempre, participação e liderança ativa. Naquele instante, o PT representava uma folha em branco, era um projeto de futuro em disputa. Os mais diversos grupos disputavam no interior do partido a melhor maneira de mudar o Brasil. E Lélia foi uma das pessoas negras responsáveis por lembrar que os trabalhadores do Brasil também tinham cor, também tinham gênero. E seria justamente esse o motivo da sua ruptura com o PT. Mas sobre isso, nós ouviremos assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas quem apoia a História Preta recebe episódio toda semana. Na próxima segunda-feira, os apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo sobre Benedita da Silva. Deputada constituinte, ela foi a primeira mulher negra a ocupar a vaga no Senado e a governar o estado do Rio de Janeiro. Tudo isso fez dela uma das figuras mais importantes da política nacional. Isso mesmo, um episódio inédito do História Preta, feito só para nossa comunidade de apoiadores. Apoiando a gente a partir de R$10 por mês, você recebe uma newsletter aprofundando os episódios, entra para o nosso grupo exclusivo de apoiadores, tem desconto na nossa loja e acessa conteúdos como esse, que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Para apoiar, é só acessar apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta. Lélia nunca foi uma mulher de meias palavras, de projeto pela metade, de militância em pedaços.
sempre se entregou à luta política por inteira. No mês que publicou seu texto sobre a mulher negra no Lampião da Esquina, participou também do Congresso Nacional Feminista. Sua presença enquanto mulher negra era exceção no mar de mulheres brancas. Nem por isso deixou de pontuar a ausência de mulheres negras nas pautas feministas. No fim dos anos 80, essa continuava a ser uma pauta fundamental para ela. Em dezembro passado, nós tivemos um encontro regional para a América Latina e em La Paz. Agora, o interessante é que as representantes da Bolívia eram brancas, né? Você sai na rua, você só vê índio, né? Então, foi por aí que eu comecei a discussão, que eu fui lá para isso mesmo, né? Para colocar com muita veemência a questão da dimensão racial no movimento feminista. E, felizmente, né, foi tão intenso, foi persistente, encheu o saco, né? Embora a expressão seja machista. Enche o útero do pessoal, né? Exatamente, temos que ser. Com essa questão da dimensão racial. Lélia Gonzalez era feminista, militava dentro do movimento feminista. Escreveu, pensou, articulou pautas feministas no Brasil e fora dele, mas nunca deixou de apontar as contradições e omissões do movimento que fazia parte. E no Brasil a coisa é pior ainda, sabe? Eu percebo que a nível de exterior, né, são poucas as companheiras do movimento de mulheres que são efetivamente solidárias e que compreendem, né, a situação da mulher negra. A verdade é que mesmo dentro do movimento negro, a reflexão sobre o papel e o lugar da mulher negra era uma questão em debate. E Lélia, sendo uma militante respeitada, não se furtava a oportunidade de dizer o que tinha que ser dito. Excetuando a Lélia, que já era uma mulher um pouco mais velha que as lideranças e que também tinha uma formação, que tinha um destaque, as outras mulheres eram subordinadas, né? Elas sofriam muitas violências, não só violências no espaço da política, no debate, mas também violências, muitas vezes eram namoradas, esposas, companheiras, né, das lideranças ou dos militantes, e elas também sofriam, lógico, a opressão de gênero. Inclusive, no texto O Papel da Mulher Negra na Sociedade Brasileira, Lélia enfatiza que a participação de mulheres negras no movimento negro era importantíssima. A presença da mulher negra tem sido de fundamental importância, uma vez que, compreendendo que o combate ao racismo é prioritário, ela não se dispersa num tipo de feminismo que afastaria dos seus irmãos e companheiros. Não à toa, ela ajudaria a fundar no interior do movimento negro o Nizinga, coletivo de mulheres negras que garantia um espaço seguro de produção de pensamento e ação coletiva pensada por e para mulheres negras. Nesse sentido, a Lélia foi muito importante, junto com outras mulheres que entendiam a importância de ter uma autonomia, que elas começaram a fazer reuniões paralelas, né? Isso indica o quão era difícil para elas serem ouvidas dentro das assembleias, das reuniões, né? E ela viveu essa experiência também dentro do PT. Lélia integrou o primeiro diretório nacional do PT. E a sua inclusão nesse espaço de poder daquele jovem partido foi fruto de um esforço coletivo de lideranças do MNU, como é o caso do o Milton Barbosa. Em 1982, Lélia Gonzalez foi candidata pelo PT na primeira eleição para deputado federal pós-ditadura. Se candidatar e ser eleita para a Câmara naquele momento da história era muito importante para o movimento negro e suas pautas. Era um passo fundamental para mexer na estrutura legal do país e mudar o eixo das estruturas de poder que boicotava a população negra desde a abolição da escravidão. Mas não só isso, porque a plataforma da Lélia ia além do movimento negro, agregava também o movimento de mulheres e a comunidade LGBT, que na época ainda não era conhecida por essa sigla. Como deputada, Lélia seria uma porta-voz das maiorias silenciadas, como ela mesma costumava dizer, e representaria grupos historicamente subalternizados. Aquilo era algo inédito no Brasil até então. Mas quando o resultado das eleições chegaram, Lélia Gonzalez e o movimento negro tiveram um choque. Ela tinha sido a segunda candidata mais votada do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro.
Mas isso não foi suficiente. Ela perdeu as eleições por apenas 800 votos. Na verdade, quase ninguém do PT se elegeu naquelas eleições. Mas ao contrário dos outros, Lélia Gonzalez tinha ido muito bem em números de votos. Mas não foi o suficiente. O MNU sentiu muito aquela derrota, mas não por muito tempo. Lélia Gonzalez não tinha sido eleita, mas outra mulher preta sim. Não para deputada, mas para vereadora do Rio de Janeiro. Seu nome era Benedita da Silva. Eu falo mais sobre a história da Benedita no episódio extra exclusivo para nossos apoiadores. Mas o que você precisa saber é que ela era jovem e não tinha um histórico de militância no movimento negro organizado. Líder do movimento de favelas, ex-empregada doméstica, moradora da favela do Chapéu Mangueira, Benedita da Silva seria, naquela década, o principal nome da militância negra na política institucional. Diferente de Lélia Gonzalez e outras lideranças negras do MNU, Benedita não era conhecida no meio da intelectualidade. Não tinha vindo dos meios acadêmicos e nem tinha circulação na classe média. Apesar da mesma origem, entre Benedita da Silva e Lélia Gonzalez existia um abismo. Mas isso não impediu que elas se aproximassem e se tornassem grandes amigas. Então a Lélia Gonzalez foi para Benedita uma figura interessante, porque ela ajudou a criar esse vínculo, né, entre as classes populares, mulheres de origem de favela e etc. Né? Então a Lélia colaborou, a Lélia queria muito escrever até a biografia da Benedita, porque entendia a importância de uma mulher negra de origem de favela, com a trajetória que ela teve, se tornar uma vereadora na capital do Rio de Janeiro. E ela também com essa força, essa energia de ser também uma mulher líder de associação. Entendendo a importância e a força simbólica daquele mandato, Lélia Gonzalez saiu da sua posição no partido para se tornar assessora da jovem Benedita da Silva. Numa entrevista recente para o El País, Benedita falou como foi para ela aqueles anos com Lélia Gonzalez. O que eu gostava na Lélia era que, apesar de ser quem era, uma intelectual renomada, ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não é querer ser assessora de uma Benedita, vereadora, em primeiro mandato, mas ela foi. Escrevia as minhas palestras e me levou a muitos lugares. Lélia Gonzalez era uma mulher que vivia entre mundos. Era respeitada no movimento de mulheres, no movimento negro, no meio acadêmico e também no Partido dos Trabalhadores. Ela buscou inserir Benedita em cada um desses círculos. Escreveu discursos, foi intérprete de línguas em viagens internacionais da Benedita, fez de tudo um pouco para que aquele mandato pudesse ser transformador, como foi. Lélia Gonzalez, como sempre, se doou à causa. Foi fundamental no início da vida política daquela que seria a principal liderança negra do PT nas décadas seguintes. Mas 2 anos depois disso, Lélia Gonzalez iria romper de vez com o Partido dos Trabalhadores. E o motivo seria justamente a questão racial. Né? O estopim de tudo isso foi quando ela viu as campanhas políticas, publicitárias do PT e não tinham pessoas negras. Em agosto de 1983, o PT veiculou um programa de TV que falava das pautas políticas do partido. Em um texto que falava de sonho, esperança e democracia, o partido apresentou 10 pontos fundamentais para o Brasil do futuro. Tinha reforma agrária, feminismo, habitação, tudo. Só não teve nada sobre a questão racial. Aliás, ao que parece, o programa inteiro foi um grande desfile de lideranças brancas do partido. Então ela realmente ficou radicalmente impactada com aquilo, escreveu um artigo para o Jornal de São Paulo, chamado Racismo por Omissão, em que ela dizia, olha, existe um racismo que não é só aquele ativo que você discrimina a pessoa ativamente, mas quando você deixa de trazer a temática étnico-racial, quando você deixa de visibilizar as pessoas negras, você também está sendo racista. O artigo saiu na Folha de São Paulo e dizia o seguinte: para não fugir à regra, o PT na TV não deixou por menos. Tratou dos mais graves problemas do país, exceto um, que foi esquecido, tirado de cena, invisibilizado,
recalcado. É isso, portanto, que se chama racismo por omissão. Se falou de um sonho que se pretende igualitário, democrático, etc., mas é exclusivo e excludente. Um sonho europeizantemente europeu. Ela deixava claro ali que existia gente séria no partido refletindo a questão racial com responsabilidade. Inclusive, entendia que a eleição de Benedita da Silva não era um mero acidente. Porém, tinha no interior do partido pessoas que consideravam a questão racial um tema menor, sem urgência e que, inclusive, atrapalhava a luta dos trabalhadores. Lélia Gonzalez discordava fortemente dessa visão. As esquerdas da chamada América Latina, né? E o feminismo também entra nessa história, né? Na medida que ainda estão dentro da ideologia da hierarquização, da ideologia da estratificação racial. Quer dizer, o olhar feminista, o olhar das pessoas de esquerda com relação ao negro é sempre um olhar de cima para baixo, né? Quer dizer, nós somos os inferiores. Lélia, que era feminista e se alinhava à esquerda política, não deixava de pontuar que também era negra. Considerava essa uma pauta de suma importância para resolver o Brasil. Afirmava que na questão racial, a esquerda e a direita não se diferenciavam tanto assim. Para ela, ambos os grupos minimizavam a questão racial porque, antes de qualquer coisa, eles se viam fundamentalmente como brancos, como ocidentais. E essa concepção de mundo era muito eurocêntrica. É claro, né? Não, é um desconhecimento encantador, né, dessas coisas. Então, o que a gente vai perceber é que é interessante você perceber que um segmento, né, que também é muito oprimido no interior de uma sociedade como a nossa e que, de repente, né, reproduz as práticas racistas. Tá? Foi por isso que, em 1986, Lélia Gonzalez rompeu com o Partido dos Trabalhadores, que ajudou a fundar. Os amigos mais próximos ficaram surpresos com a sua saída do PT, mas ela deixou claro que seu problema era principalmente com o PT do Rio de Janeiro, que ela considerava uma vanguarda falando para quatro paredes. Lélia Gonzalez rompe com o partido porque existem muitas diferenças até hoje existem essas diferenças regionais do Partido dos Trabalhadores, né? Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que era mais popular, mais operário, né? Tinham as intelectuais, tinham os sindicatos, tinham os estudantes, tinham aquelas esquerdas mais tradicionais que vieram do exílio, tinha tudo isso. Mas aqui no Rio de Janeiro havia uma dificuldade muito grande para as classes populares ingressarem no Partido dos Trabalhadores e uma força muito grande das esquerdas mais tradicionais que agregaram o partido. Lélia Gonzalez rompeu com o Partido dos Trabalhadores, mas não rompeu com a política. Rompeu com a ideia de que a luta de classes vinha antes da luta racial. Rompeu com o conforto das esquerdas brancas que preferiam adiar, relativizar ou simplesmente ignorar as dores da comunidade negra brasileira. Ao fazer a sua crítica ao Partido dos Trabalhadores, que tinha acabado de nascer, Lélia Gonzalez também fazia um diagnóstico do Brasil pós-ditadura. Aquele era um momento de transformações sociais importantes, um momento de oportunidade política ímpar, e mais uma vez, as pautas do movimento negro estavam ficando de lado, esquecidas. Fiel à sua consciência racial e política, com a sua atitude, Lélia Gonzalez passava uma mensagem à comunidade negra organizada. Se a gente não fizer pela gente, ninguém mais fará. No próximo episódio, a gente vai entender como Lélia Gonzalez, junto com o movimento negro, se articulou para marcar presença no processo de criação da nova Constituição. E mais do que isso, como ela ajudou a transformar os debates e as pautas do movimento negro em garantias constitucionais.
Esse episódio só foi possível graças à contribuição dos nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, e identidade visual do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da nossa comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para esse episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.